Fala pessoal, tudo beleza? Pessoal, o vídeo de hoje o tema é: por que o ciclismo está ficando cada vez mais caro para você estar mantendo ele, tá? Nesse vídeo aqui a gente vai entrar em várias abordagens sobre esse assunto. É um tema bem polêmico mesmo. Para você que está entrando no ciclismo agora, você precisa saber de todas essas informações que eu vou estar falando aqui, tá? Então, já deixa o seu like nesse vídeo para esse vídeo alcançar mais pessoas. Já se inscreve aqui também para você estar recebendo mais conteúdo como esse daqui. Agora, sem mais delongas, direto aqui levantar esse tema sobre esse assunto aqui. Então, já iniciando aqui sobre esse assunto, pessoal, a gente precisa aqui voltar um pouquinho no tempo, tá? Para você aí que conhece as bikes aí de antigamente, eram as bikes mais focadas aí na área urbana, para você estar se locomovendo dentro da cidade, e não existia modalidade na época. Sim, se existia muito pouco modalidade na época, tá? E com o passar do tempo foi surgindo as mountain bike, tá? Hoje popularmente aí é dita as MTB, tá? Então essas mountain bike assim da época, elas foram, com o passar do tempo, se evoluindo também. Por quê? Porque ali as pessoas daquela época ali começou devagarzinho ali praticar o esporte, se evoluir e tal, e aí foi surgindo a necessidade de uma qualidade melhor nas bikes, tá? E aí foi surgindo primeiro os quadros de alumínio, e também depois foi surgindo também as peças com uma maior qualidade para dar maior performance, e também ali leveza, tá? E tudo isso, logicamente, vai encarecendo o custo das peças, o custo final da bicicleta, tá? E assim foi ao longo do tempo. E hoje entrou no tempo que a gente está hoje, que existe assim as modalidades do ciclismo muito bem aquecida. Aí surge também o interesse das pessoas a estar se inserindo no ciclismo, por exemplo, por situação de saúde, por lazer, né, ali tá pedalando ali, também na área urbana. Então hoje, até mesmo as bicicletas, vamos dizer assim, urbanas, elas estão vindo já de alumínio e com a qualidade boa. Ainda permanece também as outras de quadro de ferro ali, como antigamente, e umas peças mais simples para um valor mais acessível, tá? Então, até mesmo para a área urbana, então foi a necessidade de ter umas bikes um pouco mais melhor, para aguentar mais, te dar mais leveza e tal, mas logicamente subindo o valor das bikes. Pessoal, eu dei essa pequena paradinha aqui para pedir a sua ajuda. Eu preciso chegar essa semana a 1000 inscritos. Então me ajuda a estar chegando a esse marco. Já se inscreve, ativa o sininho aqui para cima para você estar recebendo mais conteúdo. Fortalece também esse vídeo deixando o seu like. Agora vamos dar continuidade ao que a gente estava falando. Depois falando aí dessas bikes assim, já de entrada. O que é uma bike de entrada? Uma bike de entrada é para você tá ali fazendo seus pedais normal, o que você quer fazer, sair numa estrada ou até mesmo pegar uma terra, que no caso são as Aro 29, que daí já veio com a qualidade maior, geometria mais assertiva, mais arisca ali, mais race ali para você tá ali fazendo esses pedal aí, até mesmo fazendo pequenas provas em quantidade pequenas, tá? Assim, só que vem aquele lema, né? Aquele lema assim, a polêmica. Ah, mas as bikes estão muito caras para manter, tá muito caro, tá mais caro do que peça de carro. Então vamos por parte. Veja bem, quando você compra uma bike de entrada, ela tem uma suspensão proporcional, o grupo fechado de peças ali que tem naquela qualidade específica por aquele preço. Essa suspensão, por padrão, ela, dependendo da suspensão, 5.000 horas ali de uso. O que é essas 5.000 horas de uso? As 5.000 horas contabilizada no Strava em movimento, não parado, tá? Em movimento. Então, o que acontece? Essas 5.000 horas, independente se você andou devagar ali ou não, é recomendado ali no mínimo 5.000 horas, para você fazer uma manutenção preventiva.
dessa suspensão. Porque de repente ela vem com pouca graxa ali, pouca lubrificação e tal, então precisa ver todos esses detalhes, até mesmo troca de óleo, de repente veio com pouco óleo. E se você continua pedalando dessa situação, consequentemente você vai ter um desgaste mais prematuro. Então o certo é você fazer essa manutenção. E também existe do mesmo modo na bike toda, a manutenção ali preventiva ali e tal, para ver se os cubos tá bem engraxado, porque certos cubos, a bicicleta no geral vem com pouca graxa, então você precisa fazer isso. Então, falando de preço, pelo menos na minha cidade, para você engraxar a bike toda, desmontar ela inteira, engraxar toda, fica aí em torno de R$300, assim, de R$300. Essa suspensão também fica na faixa de 250 a 300 aqui na minha cidade, tá, pessoal? Não sei na sua. Então, veja bem, quem é acostumado a andar de moto ou andar de carro, ele compra um carro usado, certo? Ele não comprou um carro na agência, ele comprou um carro usado. Um carro usado, tá ali usando tal. Então, de repente, ele não precisa fazer essa manutenção preventiva aí, tá? Ele vai fazer a longo prazo umas manutenções devagarzinho ali e tal. Mas, de repente, o que as pessoas comparam? Esse R$300 com a manutenção do carro, né? E com certeza, muitas das vezes, a manutenção da bike é mais cara do que do próprio carro, em determinada situação. Não estou dizendo que em outra situação extrema. Então, realmente, é mais caro. E tal, a bike hoje para você fazer uma manutenção. Exemplo que você comprou uma bike de entrada ali, ou intermediária boa, que o pneu dela custa na faixa de R$650, porque tem pneu até de R$1.000 e poucos, tá? Olha para vocês verem o nível que chega as peças. Então, para você trocar esse pneu, R$650, você vai falar assim, nossa, mas no meu carro eu troco 2 pneus por esse valor, porque no carro é 250 ou R$300 cada pneu. Então, um pneu da bike compra 2 do carro. Um cassete ali, um cog ali atrás das catracas, essa semana eu tava vendo, uma não é nem boa, tá, pessoal? Uma meio que intermediária ali, se eu não estou enganado, era 500 e poucos reais. E tem de 1.000 e poucos reais só a catraca. Ali, 1.500, não estou lembrado. Ali de titânio, bem bonita mesmo assim. Então, olha para vocês verem, sabe, o preço das peças. E tem muito mais caro. Se você for pesquisar, não para aí. Você fica, né, abismado. Grupo de trocador ali de R$5.000. Na época, hoje já está 6.000 e poucos reais, tá? Eu não vou ficar falando marca aqui para divulgar marca, tá, pessoal? Então, assim, veja, tem cabimento, sim, lógica, um trocador valer tanto sobre a bike ali. Um trocador você já compra, de repente, uma outra bike ali, né, intermediária. Então, na minha opinião, sim, tá muito elevado, tá? Mas tem aquelas pessoas que elas pensam o seguinte, ela compra uma bike, ela parcela ali a bike e tal, e só o motivo no qual ela parcelou, ela enfia na cabeça dela que agora ela não pode ter nenhuma outra despesa. Então ela comprou uma bike de 10 mil, ela fala assim, não, essa bike é super poderosa, essa bike não pode dar problema, eu não preciso fazer manutenção, durante todo esse tempo não preciso comprar nada para ela e ele acha que comprou, acabou o problema. E não é assim. Quanto mais ali a bike ali, na minha opinião, tem uma qualidade certa, mais cuidado você tem que ter com ela ali. Porque são peças caras. Ah, mas tem as pessoas que falam, não, mas são peças resistentes. Tá, tudo bem, resistente, mas exige também cuidado e manutenção. Você foi lá, tirou uma bike 10 mil. E aí, que não é uma top. 10 mil, bem falado, não é uma top, tá, pessoal? E aí você tá ali, prova, só desgaste, nada de manutenção. Não engraxou, não fez manutenção de nada. Ela vai se desgastar, vai apresentar
problema do mesmo jeito. As pessoas, na minha opinião, assim, existe sim o superfaturamento no mercado das peças, tá muito caro, mas existe também aquelas pessoas que pensam, eu comprei, agora não preciso comprar e fazer manutenção de mais nada. Isso não existe, tá? Então, desde a bicicleta mais fraca a mais avançada, você precisa fazer manutenção preventiva e cuidado. O que é? Uma cera. Eu vou dar um exemplo. Você comprou ali uma catraca bem cara para sua bike, a linha corrente, ou resumindo, veio junto na bike. Só porque você comprou, você não vai passar mais cera? Você está, dessa forma, fazendo com que ela vá se desgastar, né, com menos tempo, né, do que o prometido pela marca, mais ou menos assim. Então, você tem que cuidar, você tem que ir lá comprar aquela cera boa para passar. Você não vai poder comprar aquela cera ali fraquinha, uma cera de R$20 e tal. Ah, mas tem aquela pessoa que vai defender assim, mas tem cera também de R$50, R$60 que também não é boa. Vai testando a marca. Eu mesmo estou testando até hoje, marca. Já encontrei a melhor, vou fazer um vídeo daqui uns dias sobre essas ceras. E também ensinando como você fazer uma cera caseira muito, muito boa, que eu utilizei a bike por mais de 8.000 quilômetros e tá zerado. Todo o grupo dela ali, a corrente, catraca, tudo certinho. Então, infelizmente no ciclismo existe não aquela polêmica saudável, mas aquela polêmica assim, a minha razão é a certa, sabe? A minha razão é a certa. E assim, e fica nesse modo. Então eu tenho prova viva que comigo mesmo funcionou essa cera caseira, mas tem pessoas que não acreditam nisso, sabe? Tem aquelas pessoas que limpam com desengraxante porque, tipo assim, virou opinião hoje porque o fulano usa, o cicrano usa, que não sei o que e tal. Mas tem eu que uso desde os 13 anos, ou até menos, limpando bicicleta ali com querosene. E o querosene você passou assim, limpou, já cai na hora. Na hora, você não precisa ficar esperando nada. Mas tem aquelas pessoas que vão falar assim, vai entrar ali no rolamento, vai limpar, vai arrancar tudo. Como é que na minha não arranca? Tá entendendo? Então é isso. Então vai haver discussão, razão para tudo. Vou falar bem rápido. Entrei num tema tal, já tô numa outra situação, mas é válido para você. Exemplo. Tem aquelas pessoas que falam, mas se na chuva vai estragar, se lavar com poeira vai estragar e tal, assim, beleza. Pessoal, o fabricante vende ali pro atacadista. O atacadista passa ali pro varejista o produto. Então ele vendeu as graxas ali para a bicicletaria, a ABC falou que aquilo ali é especial, que salva o mundo. E aí, o que acontece? O mecânico vai passar aquilo ali pros clientes e tal. E eu tinha um certo problema com questão de água na minha bicicleta. E um dia eu pesquisando na internet, num vídeo gringo, achei vários. Pessoal, eu dei essa pequena paradinha aqui para pedir a sua ajuda. Eu preciso chegar essa semana a 1.000 inscritos. Então me ajuda a estar chegando a esse marco. Já se inscreve, ativa o sininho aqui para cima para você estar recebendo mais conteúdo. Fortalece também esse vídeo deixando o seu like. Agora vamos dar continuidade ao que a gente estava falando. Lá pra gringa, o que eles montam? A bike, porque lá é muito Del Rio, tudo bike da Santa Cruz, lá tem muito. Eles usam graxa de lítio. Qual é a função da graxa de lítio? Um barco jet ski, a hélice fica debaixo lá da água e lá existe um rolamento. E como é que a água não entra no rolamento e não estraga o rolamento? Por causa da graxa de lítio. Mas tem aquelas pessoas que vão falar assim, mas ela não é própria para o rolamento, que pesa rolamento, que não sei o que e tal. Como é que não pesa o rolamento do barco? Como é que não pesa do jet ski? Mas tem aquela pessoa que de novo vem, não, mas que o jet ski, a lancha tem força, é mais força do que você no pedal e tal. Moral da história, eu vi várias
canais ali montando com graxa de lítio. E um dia, um profissional do ciclismo mesmo, tem um canal no YouTube, não lembro o nome, ele engraxando tudo com graxa de lítio, eu fiz a pergunta para ele respondeu ali e tal. Aí eu falei, não, fechou. Aí, o que eu fiz? Comprei uma graxa de lítio, levei para a bicicletaria, a bike nova, não tinha nem andado. Peguei, mandei ele desmontar em toda e passar em tudo, colocar tudo. E também na outra Sense minha, antes disso, de eu pegar essa outra nova, eu também fiz o mesmo, porque a Sense que apresentava muito problema com água, enrolamento. Fiz, acabou o problema, nunca mais eu tive problema com graxa e tal. Então assim, e cadê? Questão de peso, cadê? As pessoas, elas colocam na cabeça, na minha visão seguinte, que o ciclismo, ele tá tão cheio de Nutella, que ele enfia na cabeça assim, não, que ali o rolamento que vai aqui precisa de alta performance. Aqui o rolamento que vai aqui é menos performance em giro e tal. E beleza. O que isso vai atrapalhar na minha força? O que vai mandar é a minha força. Mas tem aquela pessoa que vai falar assim, não, mas não é a sua força, é a questão que ele tem que girar rápido, senão vai estragar. Mas como é que na minha não estraga? Tá entendendo? Então o YouTube é para isso. YouTube é polêmica, sabe? Não tô falando que eu sei tudo, que a minha razão é certa, tá? Eu tô falando simplesmente o que é funcional para mim. De repente não é funcional para você. Então fique nítido isso daí, tá? Então eu vejo assim que em todas as áreas hoje tá tendo muita, sabe, muito Nutella, porque veja bem, no ciclismo não desmerecendo, tá? Mas o que acontece? Mas criança sempre existiu, Nutelinha sempre existiu, tá? Mas com a frequência menor. Vocês lembram muito bem que antigamente tudo era mais raiz, o negócio. Hoje não. Hoje as pessoas que estão pedalando, se você perguntar para ele o que é Monarch, ele não sabe o que é Monarch. O que é barra circular? Ele não sabe. Você tá entendendo? Ele não sabe, ele sabe só de hoje. Então ele tem um conhecimento superficial daquilo que falaram para ele. Entende? Não na prática. Então você aí que tem 45 anos para cima aí, que é a minha idade, você sabe, você já viu tudo ali para trás. Sabe? Então você já testou e tal. E sabe? Então hoje as pessoas estão na modalidade assim, existe muita nutelagem sobre essa questão e fica vendo assim, só porque viu no rótulo, mas não viu na prática, sabe? E já vem com comentário, ele nem testou. E já vem com comentário. Mas enfim, pessoal, esse vídeo se estendeu, de um assunto foi a outro assunto que eu creio que também vai de frente com a sua necessidade. Se você não está utilizando hoje, você pode utilizar no futuro, tá? Então já compartilha esse conteúdo aqui com o seu amigo no grupo de ciclismo da sua cidade que você participa. Fortalece também esse vídeo deixando seu like, já se inscrevendo, ativando o sininho aqui para você estar recebendo mais conteúdo como esse daqui. Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aí e até a próxima. Fui!